Bolhas de investimento do mercado financeiro. Muita gente perde dinheiro, principalmente os iniciantes nessas bolhas. Se você quer saber quais são as 5 fases de uma bolha e principalmente as 2 finais para você não ser pego e perder muito do seu dinheiro, ou se você quer saber como se aproveitar de uma bolha de investimento para fazer dinheiro, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre bolhas de investimento. Vou falar algumas das principais bolhas de investimento da história do mercado financeiro. Beleza? Fala comigo, tubarões do mercado financeiro, tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô empolgado, nem tomei cafeína, mas tô empolgado. Tô no gás para gravar esse vídeo. Vamos falar sobre bolha de investimento. Muita gente perde dinheiro. Sim, eu já preveni pelo menos umas 10 pessoas de perderem grana em bolhas de investimento. Tá bom, Uriel, falou já 15 vezes bolha de investimento, tá no gás aí, mas você não falou porra nenhuma. O que é a porra da bolha de investimento? Vamos lá. Bolha de investimento, conforme o nome diz, bolha, tá? Pensa numa bolha, aquela bolha de sabão que você pega ali, ó, quando você era criança, pegava o detergente lá e ficava soprando para ficar saindo bolinhas de sabão. Pensa nisso, tá? Só que essas bolhas que você está soprando são preços de ativos financeiros. Então pode ser o preço de uma ação, pode ser o preço de uma commodity, pode ser o preço de uma moeda, ok? Inclusive a mais recente aí, e acho que uma das maiores bolhas da história do mundo foi a bolha do Bitcoin, mas a gente já fala sobre ela um pouco para frente nesse vídeo. Então você vai inflando o preço e de repente o que acontece com aquela bolha de sabão? Pá! Simplesmente estoura e ela se desfaz por inteira. Ela vai ao chão, acabou, né? Então, mesma coisa acontece com o ativo que está aí num efeito de bolha de investimento. Ele começa a subir. Cara, parece que vai ganhar o mundo, que não existe nada melhor do que aquele investimento e do nada ele cai bruscamente, levando a maioria das pessoas que entram aí no rally já de alta a perderem todo o seu dinheiro suado que investiram ali naquele ativo, enganadas ou iludidas ou inocentes, pensando que aquilo era realmente a maior maravilha do investimento do mundo. Afinal, fulano colocou dinheiro e ganhou, fulano colocou dinheiro e ganhou, ontem ganhou, só ontem valorizou 40%, cara, eu preciso investir nisso, não é mesmo? Só um parênteses aqui nessa ideia, mas a bolha de investimento, ela se baseia basicamente no sentimento humano. Ela ganha gás por conta de um sentimento muito natural do ser humano, chamado inveja. Sim, você vai lá, tá ali fazendo o seu trabalho e tudo mais, aí seu vizinho vem e fala, cara, tô investindo em garrafa d'água que tem esse formato violão aqui, parecendo a cintura de uma mulher. Cara, isso tá me dando um dinheiro do caramba. Você fala, pô, não vou investir nisso daí, tá louco? Garrafa d'água no formato de cintura de violão? Não. Aí o cara fica rico. Aí daqui a pouco seu primo começa a investir e fica rico. Aí daqui a pouco sua mãe começa a investir e fica rica. Você fala, caramba, eu preciso investir nesse negócio, tá todo mundo ganhando dinheiro, não é possível que eu não vou ganhar. E aí, nesse sentimento de euforia ou tô atrasado, as pessoas começam a entrar desmedidamente, o que alavanca mais ainda o preço do ativo a subir mais rápido, passando a iludir mais pessoas ainda, porque começa a vir esse senso de urgência, de escassez, tipo, cara, eu preciso entrar, tá todo mundo entrando, o negócio tá subindo cada vez mais e eu tô ficando de fora. E aí as pessoas vão ali na irracionalidade já e comprando, sem pensar, sem fazer uma análise real daquele ativo. Vamos falar de uma das bolhas, uma das principais bolhas aí, a mais antiga que eu conheço pelo menos, que aconteceu ali próximo da data de 1700. Foi a bolha das tulipas. Sim, flor
tulipa, sabe aquela flor? Sim, a Holanda era uma potência econômica mundial naquela época. Então imagina hoje aí, você pode pensar na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos, que são grandes potências mundiais, a China também. E aí lá na Holanda, uma das commodities, né, naquela época era muito negociado commodities, foi a tulipa, né? Até hoje, se você for aqui na Holanda eu falo porque eu tô aqui pertinho da Holanda, você vai ver muita tulipa lá em todo lugar. Por conta do clima, provavelmente tem uma facilidade muito grande de se crescer tulipa naquele lugar. E aí, cara, começou uma especulação, a galera comprando e vendendo tulipa daqui e dali, e aí o negócio foi ganhando gás. Ah, tulipa vale muito, começaram a negociar, se eu não me engano, contratos futuros de tulipa. Cara, pra você ter noção, as tulipas chegaram a valer assim, eu quero comprar sua casa, tá bom, quanto que é? 5 milhões de reais, tá bom, eu te dou 5 tulipas. Cara, era nesse padrão, era tipo, tulipa era igual a ouro, sabe? Você conseguia negociar o preço das coisas caras em tulipa. Eu quero comprar seu carro, tá bom, uma tulipa, 2 tulipas e por aí vai. Você tem noção do que é você... Cara, é inimaginável, né? Você pensar, nossa, que idiotice, como pode as pessoas estarem pensando que uma flor vale tanto assim? Pois é, mas pensaram naquela época. Como era de se imaginar, essa bolha, né, estourou e veio a lona. Aí os fazendeiros, todo mundo que estava investindo em tulipa ali no geral, perdeu muito dinheiro. Óbvio, é óbvio. Auriel, mas quem pegou lá no começo vai fazer dinheiro? Claro, sempre tem alguém fazendo e tem alguém perdendo. É o que eu falei. Nada se multiplica no mercado financeiro, o dinheiro não aparece, o dinheiro é trocado de mão. Então, quando tem pessoas comprando lá na alta, significa que já tem gente vendendo. Afinal, se você está comprando, você compra de alguém, né? E quando você vende, você também está vendendo para alguém. Então, o mercado financeiro é soma zero, já falei, e me prove o contrário se você acha. Me falaram que tem um Zé Ruela aí falando que mercado financeiro não é soma zero. Mandei ele me provar aí por A mais B que mercado financeiro não é soma zero e eu dou os parabéns para ele. Mas, enfim, voltando aqui pro vídeo. E aí, essa foi uma das bolhas mais famosas do mercado financeiro. Existiram algumas outras grandes bolhas que eu vou falar mais pra frente no vídeo, mas antes eu quero falar sobre as 5 fases de uma bolha. Então, vamos lá. A primeira fase se chama fase do deslocamento. É quando tudo começa, quando eu começo a ouvir rumores e tudo mais. Então, é uma ação, um ativo, uma commodity, uma tulipa, tá ali, e aí começam a falar, pô, esse negócio de tulipa é bacana. Vamos usar o exemplo do Bitcoin, que é uma bolha recente aí, e a moeda é negociada até hoje, talvez você conheça o Bitcoin, certo? Então, começa a se falar, pô, moedas digitais, criptomoedas, o Bitcoin é a moeda do futuro e tal, não sei o quê, e aí ninguém dá muita moral para aquilo ali. Normalmente nessa fase, quem está investindo, quem está com capital aportado? Grandes fundos, grandes investidores, os idealizadores daquele projeto, daquela ação, enfim, sócios, vamos assim dizer. E ali tá os grandes players. E aí começa uma especulação daqui, dali, um blá blá blá, sai uma noticiazinha na mídia, aí um fulano compra, outro fulano compra e começa a falar, aí um vai convencendo o outro, aí a gente entra na segunda fase, que é a fase do boom. Sim, quando o mercado sai daquela consolidaçãozinha e começa a subir. E aí você bate na mesa e fala assim, caralho, eu não falei pra você, Bitcoin, cara, é a moeda do futuro, vai acabar papel, não vai ter mais papel, vai ser tudo negociado em Bitcoin, cara, é a moeda do futuro, esse negócio vai voar e não sei o que, eu falei. Aí começa a bater aquele sentimentozinho chamado inveja aqui no coraçãozinho do ser humaninho que tá do teu lado, e aí fala, eu também vou comprar, né?
Se o fulano tá ganhando, talvez faz sentido, vamos lá. Aí o cara compra, já tá naquela euforia, imagina que são milhares de pessoas fazendo isso, né? Não vai ser uma. Claro que começa com um boato, com uma pessoa, com uma notícia que atinge várias, e aí vai se alavancando, vai espalhando, disseminando aí de forma até que pandêmica, já que a palavra pandemia está no auge agora em 2020, vamos usar ela, certo? Então, isso começa. E aí vai batendo o sentimento de inveja e o preço começa a ir subindo cada vez mais, porque tem mais gente entrando, mais gente acreditando naqueles boatos, naquilo que está sendo dito, que é a moeda do futuro, que não sei o que lá. E aí você comprou lá o Bitcoin a $3.000, agora já tá a 6, você dobrou o teu capital, você nunca fez isso na tua vida, você já tá se achando Warren Buffett, você é o pica das galáxias, você é o cara. E aí o negócio vai a $7.000, e aí aquele seu amigo que ficava falando mal, fala, Caralho, mano, eu já teria dobrado meu capital também. Aí ele vai, toma $7.000, e aí o negócio vai a 9, e ele fala, puta que pariu, eu sou foda, ainda bem que eu entrei. E aí o negócio começa e tá todo mundo falando de Bitcoin, daqui a pouco o teu cachorro tá falando de Bitcoin, a tua vizinha, a tua madrinha com 80 anos tá falando de Bitcoin, tá todo mundo falando de Bitcoin, meu Deus do céu, é Bitcoin, acabou moeda, vai virar Bitcoin, $20.000 o Bitcoin, daqui a pouco acaba toda essa febre e a moeda cai aos $4.000. E aí o cara que comprou lá em cima, nos 15 mil, 16 mil, 20 mil, perdeu mais que 90% do capital dele, 80%, sei lá, por cento do capital dele. Perdeu muito dinheiro, quase todo o dinheiro que ele investiu. É assim que funciona a bolha de investimentos. Enfim, nessa fase aonde a galera começa a falar, começa a dar notícia, começa a andar o preço, é a fase do boom, tá? E aí tem a terceira fase, que é quando começa aí 10 mil, 15 mil, 20 mil, que aí, cara, tá em todos os noticiários, tá todo mundo falando, foi quando eu disse, tá tua avó, tua madrinha, o seu cachorro tá falando de Bitcoin, tá falando, seja lá do ativo que for. Entenda que o foco aqui eu não tô falando da tulipa, nem do Bitcoin, vou dar mais alguns exemplos, como a dot-com bubble, que aconteceu nos anos 2000 nos Estados Unidos, enfim, não estou falando de um ativo especificamente, estou falando de um comportamento do mercado que acontece repetidamente, vai continuar acontecendo, sempre vai haver bolhas no mundo, tá? Não, isso não é num mercado específico, é no mundo, porque como eu disse, isso se trata de sentimento humano, inveja, ansiedade, euforia, pânico, beleza? Então é assim que se forma a bolha de investimentos. A terceira fase é a fase da euforia, como eu falei para vocês, a fase onde está saindo em todo o noticiário, a tua avó tá falando, teu cachorro tá falando. A quarta fase é a fase de realização de lucros, onde os institucionais e grandes bancos veem que deu merda, tipo, deu merda não, né? Vai dar merda, e para eles deu muito bom, que os caras estão comprados desde lá de trás, antes da fase do boom, ali na fase de deslocamento, e aí a galera começa a sair, né? Normalmente com essas saídas eles vão dando liquidez, mas não é suficiente para todo mundo que está falando, afinal vira uma pandemia o negócio, o mundo inteiro está falando, por mais que o institucional seja grande, o investidor seja grande, cara, é milhões e milhões ou bilhões de pessoas. Só no Brasil a gente tem 200 milhões de habitantes, então imagina o mundo todo falando sobre aquilo. Tá? E no mundo de investimentos, quando alguma coisa é muito boa, acaba atraindo pessoas do mundo inteiro para aquele investimento, não importando de que país seja. Como no caso da bolha das tulipas, tinha gente do mundo todo investindo nas tulipas, certo? No Bitcoin também, no dot-com também, Wirecard, olha, Wirecard, cara, eu tenho até um gráfico muito interessante do Wirecard para mostrar para vocês. Só deixa eu beber a água aqui.
e a gente vai abrir a imagem para vocês. Bom, para você que não conhece, o Wirecard é uma companhia, uma empresa de pagamentos, assim como uma PayPal da vida, vamos assim dizer. A Wirecard começou ali no ano de 2014. Como vocês podem ver aqui no gráfico, ali no começo ela tinha um preço de aproximadamente $5, tá? Então ficou ali por um bom tempo, até por volta de 2017, foi quando ela começou a avançar. Só que veja só, essas barras que vocês estão vendo atrás do gráfico aqui são os interesses, são os short sellers, tá? O que são short sellers? São pessoas que estão vendendo a ação, tá? Então, pessoas que acreditam que aquela companhia vai quebrar, acreditam que aquilo não vai para frente. Cara, sempre tem alguém acreditando que alguma coisa não vai para frente, tá? Tem alguém nesse momento que está vendido em Petrobras, acreditando que a cotação da Petrobras vai cair. Então, como eu já disse, para todo vendedor tem um comprador, para todo comprador tem um vendedor. Então tem sempre alguém com a crença oposta a você, tá? E aí, cara, desde lá de 2015, em 2016, para ficar melhor, do começo de 2016, final de 2015, começo de 2016, tinha um interesse aí dos vendedores muito grande, porque a empresa começou a apresentar dados, a apresentar coisas, e nós somos a inovação, e pai, não sei o que, e a gente faz e acontece, mas o preço não caía, tá? Eles conseguiram se sustentar, a empresa conseguiu se sustentar em cima dos dados, em cima de números que eles inventaram ali, vocês vão entender mais pra frente. E aí, em 2017, o preço entrou naquela fase de boom que eu falei para vocês. A gente vê aqui que vai lá para cima, o preço estoura ali a barreira dos R$5 e começa a subir fortemente. Conforme vai subindo o preço, o que a gente vai vendo? Os short sellers, né, esse gráfico do fundo de barras aqui, vai diminuindo, né? Eles vão tendo que estopar posições. Afinal, não pense que o institucional não tem stop, eles têm stop sim e stopam, tá? Aqui mesmo tá mostrando. Tinha muita gente vendida e aí o preço começa a subir, essas pessoas têm que sair dessa posição porque não tem mais como ele sustentar o prejuízo que tá tomando. Mesmo você acreditando que a empresa não vai valer nada e tudo mais, que é uma furada, que é um golpe, cara, o mercado pode permanecer irracional por mais tempo que você pode permanecer solvente, tá? Então a gente vê aqui a irracionalidade, não fazia sentido a Wirecard sair com um preço tão alto, começar a subir o preço, mas começou a subir, né? Aquilo que eu falei, no disse-me-disse, euforia, e é o negócio do futuro, e é o melhor do mundo, e aí começa e o preço vai subindo. Os short sellers, os vendedores, se ferraram aqui, tiveram que estopar a posição. Só no stop desses vendedores, cara, já entra muito volume de compra também e vai faltar liquidez do lado da venda. Afinal, os caras que estavam vendendo vão ter que começar a comprar. Então, se os caras que estavam dando liquidez na venda começam a comprar, o preço vai subir mais rápido ainda. E foi o que a gente viu aqui de 2017 para 2018, quando alcançou a marca lá dos $25. Cara, desde os $5, os caras estavam apostando contra essa empresa, não tinha sentido, os dados que eles mostravam não eram fortes o suficiente, tinha pelo nesse ovo, mas a empresa subiu, eles tiveram que estopar. Quando atingiu lá os R$20 ali em 2018, R$25, $25, eu tô com reais na cabeça, teve uma queda muito grande, começou a aumentar novamente o interesse dos investidores vendedores e começou a sair mais notícias mostrando que não tinha fundamento, mostrando que havia algumas fraudes ali na Wirecard. E então começa-se a ver, começa-se a mostrar para todo mundo que entrou na euforia que, cara, tem fraude nessa companhia. Olha, estão fraudando resultados que deveriam estar sendo auditados.
ó, os clientes que eles estão dizendo que existe, o caixa que eles estão dizendo que existe, não é bem assim, esses números não existem. E aí começa a sair notícias e mais notícias, começa a aumentar novamente aqui o interesse vendedor, vocês veem aqui subir muito forte, muito rápido, e aí naturalmente o preço da ação cai também, porque já dessa vez, por estar saindo mais na mídia, os compradores já não davam mais tanta liquidez, então o preço caiu muito forte, ainda volta lá para cima, e aqui em 2019 volta a fazer um topo, não consegue passar nem da casa dos 20 dólares, e aí de 2019 para 2020 começa a ficar comprovado por audições e tudo mais que essa companhia é uma fraude, que ela não tem fundamento e que tá tudo errado, tá? Se eu não me engano, essa companhia sumiu com 2 bilhões de dólares, cara. Tipo, um valor que foi auditado e, não sabe-se aonde foi 2 bilhões de dólares. O que é maior do que todo o faturamento, do que todo o lucro que ela teria nos últimos 10 anos, desde 2014, aí, desde quando ela existe. Então, tipo, todo o dinheiro que ela falava existir, todo o dinheiro que ela dizia faturar e lucrar, nem sequer existe na empresa, tá? Então, foi aí que a companhia veio a R$0. Então, desde o começo, os vendedores estavam certos. Todos esses caras aqui que apostavam contra a Wirecard desde 2016 estavam certos. Mas, anote essa frase, o mercado pode permanecer irracional por mais tempo que você pode permanecer solvente. Então, entrar contra uma bolha, entrar contra um ativo que está aí no hype, cara, pode ser perigoso, mas pode ser muito, muito lucrativo, ok? Porque imagina só você pegar uma queda dessa. Agora mesmo, na pandemia, a gente viu vários investidores aí fazendo vários investidores não, a maioria perdeu, mas alguns investidores que fizeram muita grana com a queda do mercado, porque eles já acreditavam nessa queda. Então, short sell, né, fazer esse tipo de operação, tem um retorno muito bom, muito rápido. Quando vem, é de uma vez. Não é igual o buy and hold, que você compra lá, Itaúsa, Sambi, VEG, VVAR e deixa lá 40 anos esperando o seu dinheiro render. Não. Short selling, você vai pegar a parada estourando e vai fazer o dinheiro rápido. Mas é difícil acertar esse time. Por mais que você tenha fundamentos, é difícil você acertar esse time. Por mais que a empresa, por mais que você tenha tudo mostrando que aquilo não vai dar certo, cara, o mercado pode ser mais irracional do que isso, certo? Vamos mostrar mais alguns exemplos aqui de bolhas de investimento e eu vou terminar esse vídeo falando sobre uma bolha que, na minha opinião, está acontecendo agora e eu estou buscando uma maneira de entrar contra essa ação. Então, se você quer saber, espera, fica até o fim do vídeo que a gente vai falar. Bom, aqui a gente tá com a imagem da bolha das tulipas, tá? Eu falei 1700, mas foi na casa de 1600, foi no século 17. E, cara, lá em 1634 começou a subir. Então aqui entre 1634 e 1635 seria a fase de deslocamento, tá? Aí em 1636 começa o boom. Aqui no meio de 1636 vem a parte de euforia, aonde dá esse tiro. Tá vendo aqui como sobe muito forte de uma vez? Muito, mas muito forte de uma vez, tá? E aí depois disso vem durante essa subida aqui vem realização de lucros
e aí o pânico, a hora que cai, começa a quebrar aqui essa bolha, começa a estourar essa bolha, tá? Então a gente vê aí que as tulipas chegaram ali na casa dos 200, eu não sei se isso aqui é euros ou o que é, mas cara, saiu lá de menos de 10 para 200, é muita coisa, é muita coisa. Outra bolha muito conhecida no mercado é a bolha do índice da Nasdaq, tá? Aconteceu ali nos anos de 2000, mesma coisa de todas as outras bolhas. A internet, Nasdaq, para quem não sabe, é a bolsa norte-americana focada em ações de tecnologia. E lá em 1999, nos anos 2000, o que tava começando? A internet. E aí, cara, todas as ações relacionadas à internet começou a bombar, 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 bombar. O mundo é da internet, realmente o mundo é da internet hoje, né? Tudo que a gente faz é online, mas, cara, era um alvoroço, tipo, excessivo, totalmente excessivo. E aí bateu lá a casa dos 5.000, né, o índice da Nasdaq, e estourou essa bolha ali nos anos 2000, voltou lá para casa dos R$1.000, dos $1.000, tá? Depois disso, a gente só voltou a chegar no topo anterior agora já nos últimos anos, como mostra aqui. Então, vê como pode custar caro você pegar no momento errado um investimento. O cara que comprou ali na casa dos 4.000, cara, só em 2015, 15 anos. 15 anos para você estar no 0 a 0. 15 anos, não tô falando de você ter dinheiro investido não. 15 anos, cara, 15 anos, tem noção disso? Duvido que alguém ficaria segurando, esperando voltar por todo esse período. Duvido. E aqui uma das mais famosas aí, a bolha do Bitcoin, né? Ali em 2016, 2017 começou a subir enlouquecidamente. No final de 2017 para 2018, atingiu o topo lá próximo aos $20.000 e aí estourou, voltando para casa dos $5.000. O cara que comprou lá na casa dos 15.000 tá até hoje esperando. Hoje o Bitcoin tá na casa dos $9.000, se eu não me engano. Então tá um pouco mais perto, mas falta muito ainda para chegar nos $15.000, aproximadamente mais que 50% tem que valorizar. Para sair dos 9.000 para os 15.000 dá mais de 50% de valorização. Pro cara tá no 0 a 0, beleza? E aqui, essa última imagem que eu trago para vocês é alguma coisa que está acontecendo agora, nesse momento. Na minha opinião, a gente tem uma bolha de investimentos acontecendo no mercado financeiro. Eu não coloquei o ativo aqui. Eu quero que você deixe aí nos comentários. Você sabe que ativo que é esse? Você tem algum chute para dizer que ativo que é esse? Que bolha, que suposta bolha de investimentos é essa que está acontecendo agora, tá? Eu tirei esse print no dia de hoje. Hoje é dia 30 de julho de 2020, tá? Então, o que você acha disso? Cara, para mim isso tá muito claro como um comportamento padrão de uma bolha de investimentos. E essa empresa, esse ativo, eu tenho mais a dizer para você. Essa empresa vale muito mais do que outras empresas. O market cap dela é maior do que outras empresas, das maiores que você pode pensar do segmento. Só que ela sendo maior do que todas as outras, ela é responsável pela produção de somente 1% de tudo que é consumido nesse mercado. Então, como pode uma empresa que só produz 1% de todo o mercado ser a mais valorizada do mercado financeiro? Para mim, tem alguma coisa errada nisso. O que você acha? Deixa aí nos comentários que empresa você acha que é essa. E no próximo vídeo eu vou dizer qual é essa empresa, quais são os fundamentos que me levam a acreditar fielmente que isso é uma bolha de investimentos que vai estourar a qualquer momento e que eu estou procurando como entrar nela da forma mais segura,
no melhor timing possível para poder fazer uma grande tacada em cima disso daí. Bom, agora que você já deixou o seu comentário dizendo qual empresa que você acha que é, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Peço para você deixar o like também, compartilha com seus amigos. Eu acho de fundamental importância que todos que estão investindo no mercado financeiro saibam o que é uma bolha de investimentos, até mesmo para não cair na ilusão de uma bolha de investimentos, certo? Muito obrigado por ter assistido e eu vejo você no próximo vídeo, onde eu vou falar qual é essa ação.